Matemática, simples, simples, simples e prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna do 9º ano do ensino fundamental, que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo! Dentro do tema função quadrática, da página 24 da apostila do PET, eu trago para você a correção da atividade número 3, semana 3, 9º ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 5. A atividade número 3, muito interessante e muito simples. Ela diz o seguinte: observe ao lado o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais do primeiro grau, do segundo grau e função constante. Responda às questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau cuja lei de formação está envolvida na definição da função? Então, os zeros da função de segundo grau, qual parte aqui representa a função de segundo grau? A parte que descreve uma parábola. E quais são os zeros dessa função? Zeros ou raiz são os valores de x. Raiz é o valor de x. Zeros da função é porque pergunta em que ponto o eixo x é interceptado na altura zero do eixo y. Então, são esses pontos aqui, menos 4, esse pontinho aqui e menos 2, são os zeros. São os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Por isso que a gente diz os zeros da função. Então, os zeros da função são os pontos onde a parábola intercepta o eixo x na altura zero do eixo y. A letra B pergunta quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f. Vértice. O vértice de uma parábola é onde ela muda de direção. Então, onde essa parábola muda de direção? Nesse pontinho aqui, olha. E quais são as coordenadas? Qual o endereço de x desse ponto e o endereço de y? Se você ligar esse ponto no eixo x, ele chega lá no menos 3. E se você ligar esse ponto no eixo y, ele está na altura menos 2. Então, as coordenadas do vértice aí são menos 3 para o x e menos 2 para o y. Agora, a letra C pergunta o seguinte: para menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 0, a lei de formação envolvida na definição da função f é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Então, esse intervalo de menos 2 até 0, olha, ele está começando no ponto menos 2 e indo até aquele menos 1 do y que está na direção do 0. Então, de menos 2 até 0, isso em relação ao eixo x, é esse intervalo aqui. Então, aí é uma função de primeiro grau. Agora, nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Se você olhar aqui, visivelmente a gente percebe que é uma função decrescente, pois da esquerda para a direita ela está descendo. Você sempre analisa uma função da esquerda para a direita. Se estiver descendo, decrescente. Se estiver subindo, crescente, e se não estiver descendo nem subindo, é constante. O caso dessa aqui é decrescente, uma vez que da esquerda para a direita está descendo, não é mesmo? E a letra D propõe o seguinte: para 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3, a lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Então, no intervalo de 1 a 3 do eixo x, eu vou pegar aqui no intervalo começando do 1 e terminando na direção do 3. Então, nesse intervalo, a função é do primeiro grau, segundo grau ou função constante. Como forma uma reta, né? Se forma uma reta, ela é uma função do primeiro grau. E nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente. Da esquerda para a direita está subindo, então ela é uma função crescente, beleza? Para quais valores de x a função é constante? Constante é que não sobe nem desce. Então, é aqui do 3 até o 5, ou seja, x maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Você pode começar da esquerda para a direita, sempre o elemento que vem na direita é maior que o que vem na esquerda. Ou seja, o que vem depois é maior que o que vem antes.
Agora, para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Nesse intervalo aqui, de 3 a 5, qual o valor de f de x, que é a mesma coisa que y? 2, não é mesmo? Está na altura 2. E se você gostou dessa videoaula, compartilhe aí nos seus grupos de estudos da sua escola, compartilha com seus colegas. Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais alunos terão acesso e aprenderão matemática. Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.